Atenção! Este vídeo tem caráter exclusivamente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Recado dado, bora para o conteúdo. Você já deve ter ouvido a famosa frase: nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Essa metáfora explica muito bem um dos conceitos mais básicos e importantes sobre investimentos. Embora simples, ignorá-lo pode expor você a riscos desnecessários e significativos. Pense assim: imagine que você possui vários ovos de ouro extremamente valiosos. Se você colocá-los todos em uma única cesta e ela cair, todos os ovos podem se quebrar de uma só vez. Mas, se você dividir esses ovos em várias cestas, mesmo que uma delas caia, os outros ainda estarão seguros. Agora, digamos que você tenha 100 ovos e resolva distribuí-los em 5 cestas, com 20 ovos em cada. Se algo acontecer com uma dessas cestas, ela cair, for roubada, ou qualquer outro imprevisto, você ainda terá 80% dos seus ovos protegidos, garantindo a maior parte do seu patrimônio. Nos investimentos, funciona da mesma forma. Se você concentrar todo o seu dinheiro em uma única aplicação e algo der muito errado, pode perder tudo. Por outro lado, se dividir, por exemplo, R$ 1.000 em 5 ativos diferentes, e um deles tiver um problema catastrófico que reduza seu valor a zero, você ainda terá 80% do seu dinheiro protegido em outros 4 ativos. Essa estratégia ajuda a minimizar os impactos de perdas e oferece mais segurança. Claro, isso é uma analogia. No mundo real dos investimentos, raramente as perdas acontecem de forma tão extrema como no exemplo das cestas de ovos. Ainda assim, é uma forma simples e eficaz de entender o conceito de diversificação. Ao longo do vídeo, vou explicar isso com mais detalhes. Agora, você pode estar se perguntando: e quem tem pouco dinheiro investido, deve diversificar também? Bom, para quem está começando, muitas vezes o primeiro passo é montar uma reserva de emergência antes de pensar em diversificação ou outros investimentos. Esse é o alicerce para uma base financeira sólida. Ter uma reserva de emergência é essencial para qualquer pessoa, e ela deve estar aplicada em algo seguro e com alta liquidez, ou seja, que permita o resgate do dinheiro a qualquer momento. Apesar de ser chamada de reserva de emergência, o conceito é simples. É um valor que você mantém protegido, sem exposição à volatilidade, e que pode ser acessado rapidamente em caso de necessidade, evitando recorrer a empréstimos ou dívidas. Para isso, investimentos de renda fixa são os mais recomendados, pois oferecem segurança e estabilidade. 2 exemplos muito utilizados para a reserva de emergência são o CDB de liquidez diária e o Tesouro Selic. A principal diferença entre eles está na liquidez. O CDB de liquidez diária permite o resgate imediato, a qualquer hora do dia ou do ano, incluindo feriados e madrugadas. Isso o torna uma opção muito prática e popular. No entanto, é importante lembrar que nem todos os CDB oferecem essa flexibilidade. Em alguns casos, o resgate pode ter prazos específicos, dependendo do banco. Por isso, sempre confira os detalhes antes de investir e avalie o que faz mais sentido para você. Já o Tesouro Selic oferece uma segurança ainda maior, já que você estará emprestando dinheiro ao governo e recebendo juros em troca. No entanto, sua liquidez é de D+1, o que significa que, ao solicitar o resgate, o dinheiro só estará disponível no dia útil seguinte. Por exemplo, se você pedir o resgate em uma segunda-feira, terá acesso ao valor apenas na terça-feira. Caso o resgate seja solicitado no final de semana, o dinheiro estará disponível somente na segunda-feira. Essa característica pode ser uma desvantagem em situações de emergência, quando o acesso imediato ao dinheiro é essencial. Por isso, muitas pessoas optam por dividir a reserva de emergência entre CDB de liquidez imediata e Tesouro Selic, aproveitando as vantagens de ambos os investimentos. Essa estratégia ajuda a diminuir os riscos e garante maior flexibilidade financeira. Respondendo à pergunta sobre ter pouco dinheiro para investir, se você está começando agora e tem, por exemplo, R$ 1.000 aplicados em um CDB como reserva de emergência, não há necessidade de dividir essa quantia em 5 CDB de bancos diferentes para diversificar. Afinal, trata-se de um investimento de renda fixa, seguro e coberto pelo FGC, o que já reduz significativamente os riscos. O mais importante neste momento inicial é focar na formação da sua reserva de emergência. No entanto, a diversificação começa a fazer sentido a partir de um determinado valor acumulado, algo que varia de pessoa para pessoa. Uma boa referência é quando você já tem o equivalente a 2 ou 3 meses do seu custo de vida reservado. Por exemplo, se o seu custo mensal é de R$ 2.000 e você acumulou R$ 4.000 na reserva, já pode pensar em destinar uma parte para outros investimentos com foco no médio e longo prazo. Nesse caso,
Uma estratégia interessante seria alocar uma porcentagem do que você economiza mensalmente para diversificar enquanto continua ampliando sua reserva. Suponha que você poupa R$ 500 por mês. Poderia usar R$ 400 para fortalecer sua reserva até atingir pelo menos 6 meses do seu custo de vida e os outros R$ 100 para explorar investimentos de médio e longo prazo. Essa abordagem permite que você aprenda na prática sobre diferentes tipos de aplicações. Por exemplo, se você decide começar com R$ 50 em LCI, LCA, títulos públicos, fundos imobiliários ou ações, estará dando o primeiro passo para diversificar. Vale lembrar que, para investir em renda variável, como fundos imobiliários e ações, é essencial estudar mais a fundo antes de começar, evitando comprar ativos aleatórios. O aprendizado sobre investimentos começa com estudo, mas a prática é o que realmente solidifica o conhecimento. Portanto, diversificar, mesmo com pequenas quantias, ajuda você a entender melhor o funcionamento de outros tipos de investimentos enquanto constrói sua experiência e confiança no mercado. Por que diversificar é tão importante? Independentemente do seu perfil de investidor, a diversificação é essencial, e Morgan Housel, autor do livro A Psicologia Financeira, resume isso muito bem. Ele diz: mais do que grandes retornos, o que quero é ser a prova de falências. E, se eu for a prova de falências, acredito que terei os maiores retornos, porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que os juros compostos façam maravilhas. Ou seja, em vez de concentrar todo o seu dinheiro em um único ativo, correndo riscos desnecessários, diversificar entre diferentes tipos de investimentos reduz o risco e aumenta as chances de permanecer no mercado por muito tempo. Com essa abordagem, você permite que os juros compostos trabalhem a seu favor, gerando rendimentos consistentes ao longo dos meses e anos. Para isso, é fundamental investir regularmente e reinvestir os lucros. Agora, quando falamos sobre diversificação, é importante entender que ela varia de acordo com o perfil de cada investidor. A seguir, vou explicar os 3 principais perfis de forma geral. Perfil conservador. Esse é o perfil mais comum entre os brasileiros. Se você prioriza a segurança, tem aversão ao risco e prefere evitar perdas, mesmo que isso signifique aceitar retornos menores, você provavelmente se encaixa nesse grupo. Investidores conservadores dão preferência à preservação do capital e, geralmente, concentram a maior parte ou até 100% do patrimônio em investimentos de renda fixa. Exemplos populares de investimentos para o perfil conservador incluem CDB, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, títulos prefixados, LCIs e LCAs. Cada um desses ativos possui características diferentes, como prazos mais curtos, liquidez imediata ou investimentos de longo prazo com menor liquidez. Esse perfil busca equilibrar segurança e rentabilidade, mesclando diferentes tipos de renda fixa para atingir seus objetivos financeiros. A diversificação dentro da renda fixa ajuda a reduzir ainda mais os riscos, enquanto os rendimentos acumulados, reinvestidos de forma disciplinada, permitem construir patrimônio com consistência ao longo do tempo. É bastante comum que investidores com perfil conservador mantenham, por exemplo, 90% do patrimônio em renda fixa e apenas 10% em renda variável. Em casos mais ousados, essa proporção pode chegar a 80% em renda fixa e 20% em renda variável. A parte alocada em renda variável, como fundos imobiliários, ações ou criptomoedas, tende a ser menor devido à volatilidade e aos riscos maiores em comparação com a renda fixa. É importante lembrar que, embora os investimentos em renda fixa sejam considerados mais seguros, eles também possuem riscos. Qualquer pessoa que afirmar que existe investimento sem risco está equivocada. No entanto, os riscos de um CDB ou Tesouro Selic, por exemplo, são muito menores do que os de ações de empresas pequenas, conhecidas como small caps. Agora, vamos falar sobre o perfil moderado. Esse tipo de investidor busca um equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Ele está disposto a assumir um pouco mais de risco do que o conservador para alcançar retornos superiores, mas sem expor a maior parte do capital a grandes oscilações. Normalmente, o perfil moderado mantém cerca de 50% em renda fixa e os outros 50% em renda variável, embora essa proporção possa variar, como 60% em renda fixa e 40% em renda variável, dependendo das preferências individuais. Na renda fixa, os investimentos para o perfil moderado são semelhantes aos que já mencionei para o conservador. Já na renda variável, a carteira desse investidor costuma incluir uma combinação de fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior e até criptomoedas. Por exemplo, ele pode distribuir 15% em ações, 15% em fundos imobiliários, 15% em ativos internacionais e 5% em criptomoedas. Essas porcentagens são apenas exemplos para ilustrar, e cada investidor deve ajustar de acordo com suas preferências e objetivos.
Mesmo pessoas com o mesmo perfil podem ter carteiras diferentes, tanto em porcentagens quanto em tipos de ativos. De maneira geral, o investidor moderado está disposto a diversificar uma parte significativa do capital em renda variável. Ele lida bem com oscilações menores no curto prazo, pois sabe que isso pode resultar em um crescimento mais consistente no médio e longo prazo. Além disso, manter uma boa parcela, cerca de 50%, em renda fixa proporciona uma base sólida e mais previsível para o patrimônio. O perfil arrojado, onde eu me encaixo e acredito que alguns de vocês também, é caracterizado por investidores que estão dispostos a assumir maiores riscos em troca de uma rentabilidade potencialmente maior no longo prazo. Esses investidores têm maior tolerância ao risco e se sentem confortáveis com a volatilidade típica da renda variável, aceitando oscilações de mercado no curto prazo. Normalmente, quem possui esse perfil já desenvolveu maior confiança e conhecimento sobre o mercado financeiro. Por isso, é mais preparado para lidar com perdas temporárias, sempre focando nos ganhos futuros. Por exemplo, em momentos de baixa como agora, muitos que têm ações brasileiras e fundos imobiliários podem estar no negativo, mas o investidor com visão de longo prazo não se precipita em vender. Pelo contrário, esses momentos são ideais para manter a calma e até aproveitar para comprar bons ativos que estão com preços mais baixos, visando colher resultados melhores no futuro. Investidores arrojados geralmente alocam entre 80% e 100% de seus recursos em renda variável, mas sempre mantendo uma reserva de emergência em renda fixa, que é essencial. Aliás, para quem investe exclusivamente em renda variável, pode ser interessante ter uma reserva mais robusta, equivalente a cerca de 12 meses do custo de vida. Isso garante segurança em tempos de crise, evitando a necessidade de vender ativos como ações e fundos imobiliários em momentos de baixa. É comum que investidores desse perfil tenham uma carteira diversificada, incluindo ações de boas empresas pagadoras de dividendos, small caps, ETF internacionais, ações no exterior, criptomoedas e fundos imobiliários. Um exemplo de distribuição poderia ser 20% em ações, 20% em fundos imobiliários, 30% em investimentos no exterior, 20% em criptomoedas e 10% em renda fixa. Claro, esse é apenas um exemplo ilustrativo. Cada investidor arrojado ajusta sua carteira conforme seu conhecimento e objetivos. Por exemplo, alguns podem ter maior expertise em ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior ou criptomoedas, optando por alocar uma porcentagem maior nesses ativos específicos. A chave é sempre diversificar e investir de forma consistente e estratégica. Sabe o que quero dizer? Às vezes, a pessoa tem mais interesse ou conhecimento em um tipo de investimento, como fundos imobiliários, e acaba direcionando uma fatia maior da carteira para esse ativo. Eu, por exemplo, gosto bastante de ações de empresas pagadoras de dividendos, especialmente de setores mais estáveis da economia. Inclusive, já falei bastante sobre isso em outro vídeo que deixei linkado acima. Além disso, neste ano comecei a estudar mais sobre Bitcoin e incluí uma porcentagem relevante desse ativo na minha carteira. Mas veja, não comprei Bitcoin porque estava subindo ou na esperança de vendê-lo rapidamente com lucro. Comprei porque acredito nos fundamentos do ativo, como sua escassez e o potencial de se tornar uma reserva de valor no futuro. Essa é a minha visão, mas, se você quer formar sua própria opinião, recomendo estudar bastante antes de tomar qualquer decisão. Nunca compre algo só porque está valorizando, porque, quando desvalorizar, a tendência será vender por impulso, sem entender o que está fazendo. Muitas pessoas compram Bitcoin apenas porque está em alta, mas, ao enfrentar a primeira queda, se desesperam e vendem. Então, saiba o que você está comprando e se dedique a estudar sobre o ativo. E uma dica: não diversifique demais a ponto de ter uma pequena quantidade investida em muitas coisas diferentes, dificultando o acompanhamento. Lembre-se de que cada investimento tem um nível de risco. Por exemplo, a renda fixa parece segura, mas imagine se o Brasil enfrentasse uma grande desvalorização da moeda, como ocorreu na Argentina. Nesse cenário, quem tem investimentos no exterior, em dólar ou em criptomoedas, estaria mais protegido. Já em um período de forte queda no mercado de criptomoedas, quem investe em renda fixa pode garantir mais estabilidade. E, em momentos de juros baixos, quem tem fundos imobiliários ou ações provavelmente estará em vantagem sobre aqueles que têm CDB ou Tesouro Selic. Se quiser aprender mais e mudar sua mentalidade sobre investimentos, deixei um link com conteúdo fixado no comentário. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, e nos vemos no próximo.